Alô, alô, galera! Vamos para mais uma aula de revisão para o Enem. Hoje vamos falar dos seres vivos. Mas não te esqueça, galera, de se inscrever em nosso canal, o canal Biorocha. Ative também o sininho das notificações. Deixa o gostei e me siga lá no Instagram, André Biorocha. Vamos lá, galera! Aqui, ó, vamos começar falando sobre os 5 reinos da natureza, o chamado reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino vegetal e, é claro, o chamado reino animal. Detalhe, galera, desses 5 reinos, o único que apresenta células procariontes é o chamado reino Monera. Mas vamos lembrar o seguinte, o que é uma célula procarionte? Procarionte porque não apresenta a carioteca, não apresenta o chamado envoltório nuclear. Então não te esquece, o único reino procarionte da natureza é o reino Monera, representado pelas bactérias, representado pelas chamadas cianobactérias. Já os demais, reino protista, reino fungi, reino vegetal e o reino animal são aqueles que apresentam células eucariontes, ou seja, agora vão apresentar a carioteca, ok? Um outro detalhe, podemos diferenciar também, quanto à nutrição, o reino fungi do reino animal. Por quê? O reino fungi, eles serão heterótrofos por absorção. Já o reino animal, eles serão heterótrofos por ingestão. Não te esquece também que no reino plantar ou vegetal, eles são autótrofos. Eles realizam, a produção do seu alimento através da fotossíntese. Detalhe, galera, aqui o único que está ausente são os vírus. Os vírus não pertencem a nenhum desses 5 reinos. Por quê? Não te esqueces que o vírus ele é um organismo acelular. Ele não apresenta célula. Por não apresentar células, não pode ser classificado como procarionte, tampouco como eucarionte. Não pode ser classificado como um organismo unicelular ou pluricelular. É por isso que os vírus não pertencem a nenhum dos 5 reinos. Ok? Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco dos chamados animais invertebrados. O que são os chamados animais invertebrados? São aqueles que não apresentam 2 estruturas, crânio e a chamada coluna vertebral. Aqui, galera, na escala zoológica, o primeiro filo de animais são os chamados poríferos ou espongiários, que são aqueles que se caracterizam por apresentarem o corpo coberto de poros. São animais diblásticos, são animais acelomados. Aqui você observa a esponja, ó. Não possui órgãos, não possui sistemas. É um animal que até apresenta algumas células, porém as mesmas não chegam a se diferenciarem e produzirem um tecido verdadeiro. Se não tem tecido verdadeiro, não vai apresentar órgãos, não vai apresentar sistemas. É o único animal da escala zoológica que não apresenta nenhum sistema. Não tem digestório, não tem respiratório, circulatório e assim por diante. Ok? Aqui, gente, te destaco uma célula importante para esse animal, os chamados coanócitos, que são células que vão fazer a captura do alimento, a digestão intracelular e também o revestimento interno desse animal. Ok? Vamos passar agora para os quinidários, que são animais que se caracterizam por apresentarem uma célula urticante chamada quinidoblasto. Esta célula tem basicamente 2 funções. Quais são elas? Observa.
fazer a defesa do organismo, mas também a captura de alimentos. Você observa aqui, ó, uma água viva, te mostrando, né, que esse quinidoblasto está localizado onde? No tentáculo desse animal. Então, se você encosta nesse tentáculo, você acaba estimulando essa célula, provavelmente você vai levar uma ferroada. Ok? Aqui, ó, vamos passar agora para os plateumintos, que são vermes. São vermes que se caracterizam por apresentarem o corpo achatado, no sentido dorso ventral, como é o caso aqui, ó, da planária. Observa que é um verme que apresenta o corpo achatado. O que mais, galera? Aqui eu posso destacar para ti uma célula importante. Esse filo Plateumintos foi o primeiro filo a apresentar sistema excretor, visto que este sistema está ausente nos poríferos, está ausente nos quinidários, porém aparece pela primeira vez na escala zoológica a partir dos plateumintos, com uma célula chamada células flamas ou protonefrídeos. São células que estão relacionadas com que processo? Eliminação dos resíduos, o que você chama de excreção. Ok? Aqui, ó, não te esquece também, galera, que são animais que apresentam alguns representantes parasitas. Assista, né, a nossas aulas de verminose. Você vai observar que aqui entre os plateumintos a gente destaca duas doenças, a chamada esquistossomose e a chamada teníase. Tudo bem? Vamos lá, galera. Seguindo aqui nossa revisão, vamos ter agora os chamados nemateumintos, que também são vermes. Só que agora são vermes que apresentam o corpo cilíndrico. Observa aqui, ó. Observa que este verme, ele apresenta o corpo cilíndrico. Uma coisa importante, a partir dos nemateumintos, o sistema digestório dos animais passa a ser completo. Vamos lembrar, galera, o que é mesmo um sistema digestório completo? É aquele que apresenta boca e na porção posterior apresenta também o ânus. Ok? Aqui, ó, excreção aqui será feita por tubos que caminham todo o corpo do animal. Olha o detalhe, próximo da cabeça, esses dois tubos se comunicam, ficando com isso a estrutura semelhante a uma letra do alfabeto, chamada letra H. Então a excreção dos nemateumintos será feita pelos chamados tubos na forma da letra H. Um outro detalhe é que aqui você também encontra representantes parasitas. Aí te destaco, ó, alguns parasitas, como é o caso do Ascaris lubricoides, que causa ascaridíase. Eu te destaco também o Ancylostoma duodenale, né, que vai causar uma doença chamada ancilostomose. E é claro, a chamada Wuchereria bancroft, agente etiológico de uma doença chamada filariose, popularmente conhecida como elefantíase. Ok? Passando agora para os moluscos, né, que são animais vertebrados que têm uma característica, a presença de um corpo mole. Aí olha o detalhe, por esse corpo ser mole, alguns representantes deste filo vão apresentar uma concha calcária, como é o caso aqui, ó, aqui o caracol, como é o caso aqui, ó, da ostra, como é o caso do mexilhão. Detalhe, até entre os cefalópodes, que normalmente não apresentam uma concha externa, tu encontra um representante que tem uma concha calcária, o chamado Nautilus. Ok? Galera, o que te pode destacar aqui também é que, de modo geral, o sistema circulatório dos moluscos, ele é aberto. A circulação é aberta, ou seja, o sangue cai em lacunas.
com exceção de uma classe. A classe dos cefalópodes, onde você tem Nautilus, onde você tem lula, onde você tem o polvo. Nesta classe, o sistema circulatório será fechado, ou seja, o sangue circula pelo interior de vasos. Então, esse cuidado tenha na hora da sua prova. De modo geral, a maioria dos moluscos, circulação aberta. Exceção, classe dos cefalópodos, polvo, lula, Nautilus. Circulação é fechada. Ok? Vamos lá, galera. Chegamos nos chamados anelídeos, que são animais invertebrados, onde o corpo será segmentado, ou seja, ele será dividido em anéis. Aqui alguns representantes, muito básicos, né? É o caso da minhoca, é o caso da sanguessuga, é o caso do nerês. Não te esquece que a sanguessuga, ela é hematófaga, né? Ela se alimenta de sangue. Aqui vamos destacar também, aqui no caso da minhoca, a presença do clitelo, uma estrutura que serve, né, para a reprodução desse animal e também para armazenar os ovos. Ok? Clitelo. Chegamos agora nos chamados artrópodos, ou simplesmente artrópodes, que são animais invertebrados que têm como principal característica a presença das chamadas patas articuladas. Observa aqui, aqui uma pata, de um inseto. Repara a articulação. Aqui a pata, do siri. Repare que também há articulação. Então, essas articulações, elas vão caracterizar esse filo de animais. Artrópodos, patas articuladas. Uma outra característica muito importante deste filo é este fenômeno chamado muda ou equidise, que é um fenômeno onde o animal ele troca o seu exoesqueleto. Observa a cigarra saindo de dentro do seu exoesqueleto. Por que o animal realiza esse fenômeno? Esse fenômeno vai ser realizado para possibilitar o crescimento desse animal. Então grava, muda o equidise. É uma troca periódica do exoesqueleto. Para quê? Para possibilitar o crescimento do animal. Tudo bem? Vamos lá, galera. Aqui você tem, as 5 classes do filo artrópoda. Você tem a maior classe, a classe dos insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodo e diplópodo. A primeira diferença é com relação à divisão do corpo. Os insetos, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já aracnídeos e crustáceos, cabeça e tórax são fundidos, formando uma estrutura só, chamada cefalotórax. Então, no caso dos aracnídeos e também dos crustáceos, o corpo é dividido somente em 2 partes, cefalotórax e abdômen. Ok? E quilópodo e diplópodo, o corpo é dividido em cabeça e tronco. Ok? Outra diferença é quanto ao número de patas. Observa, nos insetos vamos encontrar 6 patas, ou seja, 3 pares de patas. Já nos aracnídeos vamos encontrar 8, ou seja, 4 pares de patas. Já no caso dos crustáceos, você não vai ter um número exato. Ele vai ser variável de acordo com a espécie, porém vai ser numeroso. Com relação ao quilópodo e diplópodo, você tem a principal diferença entre os dois. Por quê? Nos quilópodos, você vai encontrar um par de pata a cada segmento. É o que acontece com a lacraia. Já nos diplópodos, por isso o nome, diplo, você vai encontrar agora 2 pares de patas
a cada segmento é o que acontece com o emboá ou piolho de cobra. Ok? E finalmente, ó, uma outra diferença é com relação à antena. Nos insetos, você encontra um par de antenas, ou seja, apenas duas. Aqui, ó, os aracnídeos, grava bem, são os únicos artrópodos que não apresentam antenas. Nos crustáceos, você encontra dois pares de antenas, ou seja, 4 antenas. Já no quilópodo e também no diplópodo, apenas um par de antenas, ou seja, são 2 antenas. Ok? Aqui, galera, e finalmente os equinodermos. Equinodermos são animais invertebrados, aqui ó, que possuem o corpo coberto por espinhos. São animais exclusivamente aquáticos, marinhos. Daí vem aquele nome, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar. Ok? Vamos fazer aqui, ó, agora uma revisão breve dos chamados animais vertebrados. Acabamos de ver que os invertebrados não apresentavam duas estruturas, crânio e coluna vertebral. Isso quer dizer que agora os animais vertebrados vão ter essas duas estruturas. Vão ter crânio e vão ter também coluna vertebral. Gente, vamos destacar aqui, ó, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os chamados mamíferos. Olha lá, com relação aos peixes, vamos destacar 2 grupos. Você tem aqui, ó, os chamados peixes ósseos, que é essa primeira figura aqui, ó, e os peixes cartilaginosos, que é esta segunda figura. E aqui as principais diferenças entre os dois. Vamos lá. O peixe ósseo, ele vai apresentar uma estrutura esquelética óssea. Já o peixe cartilaginoso, o seu esqueleto é todo formado de cartilagem. Uma outra diferença é com relação à posição da boca. Aqui, ó, peixe ósseo, a boca, ela vai ser anterior, é uma boca para frente, ó. Já a boca do peixe cartilaginoso é uma boca encontrada no ventre. É uma boca o quê? Ventral. Uma outra diferença, ainda com relação ao sistema digestório, é que no peixe ósseo você encontra ânus. Já no peixe cartilaginoso você encontra cloaca. Ok? Vamos lá. Peixe ósseo possui opérculo. O que é esse opérculo? É esta fenda lateral à cabeça que serve para fazer a proteção das brânquias. Então, peixe ósseo possui opérculo. Peixe cartilaginoso não possui opérculo. Peixe cartilaginoso possui fendas branquiais. Ok? Outra diferença é com relação à presença da chamada bexiga natatória. Bexiga natatória é uma espécie de bolsa, né, que se enche de gases para fazer a função de hidrostático, né? Uma função de tornar o peso específico do corpo menor que o peso específico de quem? Da água, possibilitando que esse animal venha boiar. Então, quem tem a bexiga natatória? O peixe ósseo. Você não encontra a bexiga natatória no chamado peixe cartilaginoso. Ok? Outra diferença. Sistema digestivo, ó, com relação à presença de ânus e cloaca. Como eu te falei, quem tem o ânus? Peixe ósseo. Quem tem a cloaca? Peixe cartilaginoso. Esqueleto ósseo no peixe ósseo e cartilaginoso no peixe cartilaginoso. Tudo bem? Exemplo de peixe ósseos. Você tem tambaqui, você tem a sardinha, o pescado. Peixe cartilaginoso, exemplos, tubarão, você tem o cação, a raia e assim por diante. Ok? Aqui, ó,
Anfíbios. O termo anfi sugere o quê? Dupla. Biovida. Então, são animais que apresentam dupla vida, porque uma parte do desenvolvimento desse animal se estabelece aonde? Na água. A outra parte se estabelece no ambiente aquático. São animais que apresentam uma pele fina, apresentam o sistema digestório completo, com boca e cloaca. Aqui o coração ele vai ser dividido em 3 cavidades. Tá? Você vai encontrar no animal 2 átrios, um direito e um esquerdo, e você encontra um ventrículo. Então, coração com 3 cavidades. Vamos lá. Aqui vamos destacar também a questão da respiração. Aqui você pode encontrar 3 formas de respiração. Durante a fase larvária, o animal vive mais na água. Então, a respiração é branquial. Já na fase adulta, após a metamorfose, o indivíduo vive mais no ambiente terrestre. Aí a gente vai destacar a respiração pulmonar e também a respiração pela pele, ou seja, a respiração cutânea. Aí vem o detalhe, galera, que a gente não pode esquecer. Por que o animal também tem respiração cutânea? Porque os 2 pulmões, no caso dos anfíbios, apresentam uma pequena superfície de absorção de gás oxigênio. Por isso, ele necessitou também da respiração o quê? Cutânea. Tudo bem? Aí você tem, os 3 grupos. Aqui você encontra os anuros, aqui você encontra os urodelos e aqui você encontra, os ápodes. Quem são os anuros? São aqueles que apresentam 4 patas. Mas repare que aqui você não encontra cauda. Quem são os urodelos? Aqui você encontra um indivíduo também com 4 patas, só que agora você encontra cauda. E quem são os ápodes? São aqueles que você não vai observar a presença de patas. Vamos lá, galera. Vamos passar agora para os répteis, que são animais que se caracterizam por rastejar o seu ventre durante a locomoção. Aqui você tem, os principais exemplos, os chamados quelônios, onde se destacam, o jabuti, o cágado, a tartaruga, onde você encontra, os lacertílios, onde você encontra os lagartos. Aqui os ofídeos, representado pelas cobras. E finalmente, os crocodilianos, representados pelo jacaré, pelo gavial, pelo crocodilo. Detalhe, galera, agora são animais que apresentam a pele grossa, ok? Detalhe também, esse aqui é o primeiro grupo de vertebrados a terem ovo verdadeiro, o chamado ovo terrestre verdadeiro, aquele que apresenta casca. Então, o ovo com casca surgiu pela primeira vez a partir de quem? Dos répteis, ok? Destaco para ti também aqui a diferença quanto ao número de cavidades do coração. A maioria, no caso dos quelônios, dos lacertílios e dos ofídeos, o coração apresenta 3 cavidades. Porém, nos crocodilianos, o coração, vai ter 4 cavidades. Ok? Detalhe, galera, mesmo com o coração dividido em 4 cavidades nos crocodilianos, a circulação continua sendo incompleta. Lembra o que é a circulação incompleta? É aquela onde ocorre a mistura do sangue venoso com sangue arterial. Essa mistura se estabelece fora do coração, no chamado forame de Paniza. Ok? No caso de quem? Dos crocodilianos. Tudo bem? As aves. As aves, são vertebrados que têm aquela grande capacidade de voar, devido a algumas adaptações importantes. Não te esquece que os membros aqui, anteriores são transformados em asas. Não te esquece que o cara tem penas. Nos pulmões, você encontra o quê? Os sacos aéreos, para tornar o corpo mais leve. Você encontra os chamados ossos pneumáticos, que se enchem de ar, para esse corpo também ficar o quê?
mais leve. Então, destaco, né, exatamente essas estruturas para ti, né, que possibilitam o voo nas aves. E finalmente aqui, ó, os mamíferos. Eu te destaco aqui em relação aos mamíferos, primeiramente, a presença de um útero. Não te esquece que o útero, ele serve para quê, galera? Serve para fazer o quê? A proteção do feto, mas também ele serve para possibilitar o desenvolvimento desse feto e, finalmente, a expulsão desse feto. Te destaco também a presença de quem? Da placenta, que vai servir para fazer o intercâmbio entre o feto e a mãe, possibilitando, né, que esse feto receba gás oxigênio e nutrientes, possibilitando que esse feto mande de volta gás carbônico e resíduos. Essa placenta também é responsável pela produção do hormônio progesterona. Mas detalhe, é todo mamífero que apresenta a placenta? Não. A maioria sim, os chamados placentários. Porém, existe aqueles chamados de marsupiais, como é o caso do canguru, como é o caso do gambá, que até apresenta uma placenta, mas é uma placenta rudimentar. E tem aqueles chamados monotrematas, os aplacentários, como é o caso da equidna, como é o caso do, aqui ó, esse cara aqui bem diferente, chamado de ornitorrinco. Ele não apresenta a placenta, ele apresenta um bico córneo, muito semelhante a um pato. Aqui ele não apresenta, ó, mamilos. O leite escorre pelo pelo e é assim que seus filhotes obtêm esse leite. E ainda ele põe ovos. Por quê? Galera, essa foi a aula, né, de um apanhado geral nas características dos animais vertebrados e animais invertebrados. Espero que você tenha gostado e aproveitado bastante esta revisão. Ok? Uma boa prova. Fique com Deus. Até mais.